Bom dia, povo de Deus. Seja bem-vindo ao canal Pastora do Vale. Desde já te convido a se inscrever no canal da pastora e pedir o seu joinha nos vídeos para ajudar o canal, tá bom? E você pode entrar aí e comentar. Quero saber sua opinião, tá bom? Sua opinião é muito importante. Seu comentário é muito importante. Hoje eu quero trazer, meus irmãos, um vídeo sobre separar pessoas novas para o apostolado, o presbitério, o diaconato. O que a Bíblia acha disso, né? Separar pessoas, ungir pessoas muito novas. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque a gente às vezes assiste algumas coisas, né? Que nem esse jovem Wesley, apóstolo, ungiram esse apóstolo, Wesley, tão novo, muito novo, e acontece muitas coisas, né? Enfim, ele veio morrer. Morrer, todos nós vamos morrer, né? E cada um tem um tempo de ficar aqui na terra. Mas o que a Bíblia diz? Separar uma pessoa para o apostolado. E também a pessoa dirigir a igreja, levantar a igreja numa idade dessa, né? Ele era líder da igreja. A gente fica pensando, né? Que experiência uma pessoa nova dessa tem? Que experiência uma pessoa dessa nova tem? Os irmãos me perdoem, irmãos, que eu estou com o nariz entupido. Aqui está muito frio aqui em São Paulo. Parece que o tempo vira, eu viro junto com ele. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus, através de Samuel, ungiu Davi, ele foi ungido, mas ele não sentou em cadeira de rei, ele não logo possuiu o governo de Israel. Não, demorou. Davi era novo quando foi ungido, mas para ele possuir o trono demorou. Ele teve que andar por vales e montanhas. Vocês acham o quê? Que esses lindos salmos que Davi fez, declamou, ele estava falando dele. As angústias que ele passou, as lágrimas que ele derramou, até chegar a governar. Davi chorou muito. Davi chorou demais. Davi viveu em vales, em cavernas, em montanhas. Por isso que as orações de Davi é sempre orações de lamento. Os salmos de Davi, ele fala demais de angústia. Deus estava tratando com Davi. Deus estava tratando do coração de Davi. Porque o que Davi ia receber era algo de muita autoridade. Era o governo. Ele ia poder fazer o que quisesse. E ainda assim, Davi cometeu um grande adultério. Já experiente, cometeu um grande adultério. Aí eu digo, e se Davi, novo, os hormônios aflorando na pele, que jovem novo sabe como que é, tivesse já no trono. Se quando Samuel desceu a unção em Davi, ele já no outro dia reinasse, como é que seria? É que nem um jovem novo, irmão, abrir um ministério e ele lidar com, governar uma igreja, liderar uma igreja, sem experiência, sem tratamentos espirituais, porque Deus trata do nosso coração, sem experiência de lidar com situações pesadas, porque cuidar de igreja não é brincadeira. Você vai lidar com vidas, com pessoas, com problemas. Você vai lidar com os problemas ministerial, administrativo. E as pessoas pensam que é brincadeira abrir igreja, né? E às vezes vira brincadeira. E esse jovem tão novo, esse jovem Wesley, 26 anos. O que a Bíblia diz, irmãos? Sobre isso? Separar pessoas
ao apostolado, ao presbitério, ao diaconato? Jovem. Vamos ver aqui, ó. Rápido, só um versículo para você. 1 Timóteo 3, versículo 6. Não neófitos, para que ensoberbecendo se não caia na condenação do diabo. Não novo convertido, não novo na fé, não jovem. Para que, se ensoberbecendo, caia na condenação do diabo. Por quê, irmãos? A pessoa fica soberba. É muita bajulação. A pessoa fica soberba. Né? A gente viu ali na unção desse jovem, né? Olha, esse jovem aqui, irmãos. Ó, esse jovem que morreu quarta-feira, ali, Salvador. Ó, jovem novo, irmãos. Você está vendo, ó? Dá dó, né? Porque a vida foi ceifada. Ceifada mesmo. Aqui, ó. Muito novo. 26 anos. Né? Uma função das mãos dele. Uma responsabilidade tão alta. Tão grande. Nas mãos de um jovem de 26 anos. Que experiência ele tem para governar uma igreja? As tentações, elas são muito. É por isso que Deus pegou Davi. Deus preferiu que ele vivesse em vales e montanhas orando. Antes de colocar no trono. E ainda quando Deus colocou no trono, Davi cometeu um adultério. Sentiu a força do governo. Sentiu o poder, o gosto da autoridade. Por isso que Paulo está aconselhando. Não traga ao ministério bispal, outras funções, neófitos da fé. Novo, jovem, para que não venha se ensoberbecer. Porque a pessoa fica soberba, viu, irmão? Muita glória, muita bajulação. Não tem estrutura para lidar com aquela soberba. E a soberba precede a queda. A Bíblia diz isso. A soberba precede a queda. A pessoa cai. Toda pessoa soberba, ela cai. Né? Eu não conheci a vida desse jovem, desse apóstolo Esdras. Não conheci depois de morto, né? Que eu ouvi falar aí na internet. E eu fui pesquisar a vida dele. Muito jovem, um líder da igreja, né? Olha a experiência. Foi ungido no dia da unção dele. Eu fiz um vídeo anterior aí, tá aí no canal. Ele sendo ungido com o vinho da Santa Ceia. Sendo ungido com o vinho da Santa Ceia. Eu nunca vi ninguém ser ungido com o vinho da Santa Ceia. O vinho da Santa Ceia não é para ungir ninguém. Existem coisas que acontecem, meus irmãos, que às vezes causam um dó. Mas nem tudo que pensamos podemos falar. Principalmente aqui em redes sociais. Mas existem coisas que é abominação a Deus. Existem coisas que é mal aos olhos do Deus eterno. Irmãos, são ungidos com Santa Ceia e óleo tudo misturado. Santa Ceia é algo que representa a morte de Jesus. Você está entendendo? A morte do Senhor Jesus. Você está entendendo? Eu só quero que você entenda. Não vou citar. Quero ver se eu conduzo os seus pensamentos a pensar. A Santa Ceia representa a morte. Por isso que a Bíblia diz: lembrai da morte do Senhor, até que ele volte. Você vê que Santa Ceia não é todo dia, não é toda hora. A Santa Ceia é para nós não esquecermos de que Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos dar a vida eterna.
Santa Ceia lembra morte. E esse jovem aqui foi ungido com um cálice de Santa Ceia. Isso é totalmente abominação a Deus. Santa Ceia não é para ungir ninguém. Tem o óleo da unção. Tem o óleo da unção. Mas hoje o que eu quero dizer, tome cuidado com a igreja que está cheia de miticismos. Tome cuidado. Tem coisas que é tão abominável aos olhos de Deus que vocês não têm nem noção. Vocês não têm noção. Coisas que estão dentro das igrejas que são abominação pura aos olhos do Senhor. Objetos sagrados. A Arca da Aliança é um objeto que já se torna abominação. Porque Deus disse que Deus ia desaparecer com a Arca. A Arca da Aliança não ia existir mais. Mas aqui é outra mensagem que eu vou trazer depois. Vamos ficar nessa que eu estou. O jovem foi ungido com o óleo, com o cálice da Santa Ceia e derramado depois óleo. Olha que mistura. Tem o óleo da unção. Davi foi ungido com o óleo da unção. Que representa a unção. Jovem novo. Não tem experiência de nada, de liderar a igreja. Fica vulnerável a cair em tentação. Fica vulnerável. Não estou só falando com ele, com todos, meus irmãos. São jovens que têm que estar debaixo da ordenança pastoral de um líder mais experiência. É igual um médico. Um médico, quando ele... Esses médicos novos que faz faculdade, esses médicos, quando eles terminam suas faculdades e eles vão agora usar aquilo que ele aprendeu na prática, tem um líder, um médico velho, experiente, que na hora de ir para uma mesa de cirurgia, jamais vai mandar médicos novos sozinho. Não, tem um líder ali, ó, um experiente, ó, dizendo, ó, é assim, assim, assim e assim que você vai fazer. Não é assim? Quando o médico ele sai da faculdade, ele tem um médico líder que vai ensinar ele a primeira cirurgia, a primeira operação. Então, tá ali um médico orientando, porque a prática é difícil. Assim são esses pastores novos, que são ungidos, tem que ter um pastor orientando. Orientando, discipulando. Mesmo se ungir, tem que ele estar debaixo de uma ordenança espiritual mais experiente para que aquele jovem venha aprender. Timóteo era jovem, mas Paulo estava sempre ali, ó. Leia o livro de Timóteo, Paulo aconselhando. Porque Paulo sabia que jovem fica vulnerável a se ensoberbecer, a cair em tentação. O que Deus fez com Davi? Deus sabia que Davi lá na frente ia cometer um adultério. Jamais maduro. Você imagine Davi jovem, o que é que não ia acontecer no trono, meus irmãos? Deus conhece cada ser humano. Deus lapidou Davi, ó, em caverna de Adulão, montanha. Sabe aquele Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele citou para ele mesmo. Para ele mesmo, porque ele era pastor de ovelha e ele sabia o tratamento que ele dava para as ovelhas. Ele queria que Deus tratasse ele daquele jeito, porque ele vivia em agonia. Ele vivia de caverna em caverna, de montanhas e montanhas e vales. Olha o Salmo 23, ele estava falando com ele mesmo. Então Deus tratou com Davi. Não é que Samuel ungiu ele aqui e no outro dia ele foi sentar no trono como rei. Jamais. Não, ele andou, foi fugindo de Saul. Saul perseguindo, caçando ele para matar. E ele correndo de Saul, de caverna em caverna, de vales e montanhas. Porque tinha o tempo certo de que Deus ia botar Davi para reinar. Se botasse novo, e a besteira podia ser grande. Mas Deus deixou ele correndo pelos vales e montanhas e cavernas para tratar do coração de Davi. Então, quando ele veio ainda cometer um adultério, você imagina Davi novinho. Ai, meu pai do céu, não sei o que tinha acontecido. E Deus não vê como meus olhos veem os teus olhos. Ele vê sempre além, sempre o nosso amanhã além. Além! Jovens novos, né? Às vezes bota coisas dentro da igreja que não convém. Hoje em dia a gente vê as igrejas, irmão,
Tem igreja aí que é um cajado, né? A igreja desse pessoal mesmo, assim. Você olha os cultos, é um cajado de 3 metros. Pra que aquele cajado, irmão? Pra que aquele cajado? Quer ver? Veja aqui o tamanho do cajado. E o louvor que é: e na Santa Ceia eu vou te consagrar. Olha o tamanho do cajado, meus irmãos. Né? Uma Santa Ceia. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Tem que tomar cuidado porque as coisas de Deus é muito santa. As coisas do Senhor é muito santa. Temos que ter reverência, né? Tem coisas que se tornam abominação aos olhos de Deus. Se torna idolatria. O cajado de Moisés não foi para se ficar usando dentro de igreja. Para quê? O poder não estava no cajado de Moisés. Será que foi o cajado de Moisés que abriu o Mar Vermelho? Que poder tem um cajado? Que poder tem um cajado? Hã? Uma vara seca. O poder emana de Deus. Só foi um símbolo. E para aquele dia, e para aquela hora, e nada mais. Porque Deus não gosta de idolatria. Entre aí, comente, né? E às vezes existem coisas que acontecem e que só Deus tem a resposta. Mas que aqui fica a experiência. Ungir jovens novos, botar, né, a pessoa tomar conta de igreja, ser líder de igreja é um perigo. Um perigo muito grande. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta. Ficou meio longo, porque eu precisava, eu senti no meu coração de fazer esse vídeo. Ficou longo, mas assista se te interessa. Fica na paz do Senhor.